Pessoal, a quarta questão que eu havia deixado para vocês era para vocês descreverem, explicarem o que significa alcanos, alcenos e alcinos. Essa parte é bem complexa, que é a parte de nomenclatura. Dar nome para hidrocarbonetos não é que é difícil, mas tem muitos detalhes e aí vocês precisam prestar atenção em cada detalhe. E é um assunto muito importante, principalmente para o terceiro ano do ensino médio, porque isso é cobrado em todos os vestibulares, concursos, e eu não vou me aprofundar muito para não confundir a cabeça de vocês. Eu vou passar o básico. E quem tiver interesse em se aprofundar mais na questão de nomenclatura, é só me mandar um e-mail, me procurar, que eu mando atividades para vocês mais complexas em relação a isso, porque tem nomenclaturas mais difíceis aí, com um grau de dificuldade maior, mas eu não vou entrar em detalhes com vocês, tá? Porque senão eu vou confundir muito a cabeça de vocês. Mas vamos lá, vamos tentar explicar o que é alcanos, alcenos e alcinos. Primeiro passo, para vocês entenderem o que é alcanos, alcenos e alcinos, vocês precisam saber que todo hidrocarboneto, que é uma molécula de carbono e hidrogênio, ela tem a listinha de prefixo dela. Conforme a quantidade de carbono, o nome muda. Eu já havia falado isso para vocês. E aí eu coloquei aqui na lousa também para facilitar a visualização. Vamos lá. Quando eu tenho um carbono, o prefixo é met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. E 10 carbonos, dect. Não significa que terminou. Tem cadeias longas com muitos carbonos, mas eu tô passando para vocês o básico, até 10, para não confundir a cabeça de vocês. Então vamos lá. O primeiro passo é você saber qual prefixo você vai usar. Para você saber qual prefixo você vai usar, você precisa saber quantos carbonos tem na cadeia. Então, o primeiro passo para dar nome para uma cadeia é você contar quantos carbonos tem. Se tem 5, você sabe que o prefixo será pent. Se tem 3, prop. Se tem 6, é o ex. E assim sucessivamente. Então, o primeiro passo, eu contei quantos carbonos tem na minha cadeia de hidrocarbonetos, eu sei qual prefixo eu vou usar. E aí, aonde que entra o alcanos, alcenos e alcinos? É na ligação entre os carbonos. Existem 3 tipos, pessoal, de ligações. As ligações simples, com uma única ligação, é alcanos. As ligações duplas é alcenos. E as ligações triplas é alcinos. Então, para você definir o nome, você precisa saber na molécula de hidrocarboneto como que está a ligação, a estrutura dele. Através da quantidade de carbono, através da estrutura, você consegue dar nome para os hidrocarbonetos. Vamos lá? Separei um exemplo para cada um. Primeiro, pessoal, vem os alcanos. O alcanos é quando só tem apenas ligações simples. Carbono, 1, 2, 3, 4. Tudo ligação simples. Então, um carbono, o prefixo é met. Ligações simples, an. Eu vou usar sempre o an. Então, o meu nome vai ficar met de um carbono, an, porque é alcano, o, metano. Então, o nome desse composto é metano. Met, porque só tem um carbono, an. Aqui o an eu vou até circular para vocês, porque só tem ligações simples. Então, eu falo que é um alcano. Alcano porque só tem ligações simples. Met porque só tem um carbono. O nome desse composto é metano. Agora vamos para o alcenos. Vou tentar aqui fazer um malabarismo para mostrar para vocês. Alcenos. O que acontece no alcenos? O alcenos sempre eu vou ter dupla ligação. Aqui no caso eu dei o exemplo de 2 carbonos. Um carbono ligado ao outro. Só que eles estão com 2 tracinho. Isso que é dupla ligação. Eu tenho carbono e hidrogênio, mas eu tenho dupla
ligação. Quantos carbonos eu tenho na molécula? 2. Então, o meu prefixo é et. 2 carbonos, et. Dupla ligação, en. Não é mais an, é en. Então, o nome vai ficar et de 2 carbonos, en, vou até circular aqui para vocês, o E e o N, de dupla ligação. Então, o nome desse composto é eteno. Et de 2 carbonos, en de dupla ligação. O alcenos sempre vai ter dupla ligação entre os carbonos. Então, vem primeiro o prefixo et e depois o en, que significa dupla ligação. E nós vamos para o terceiro. Alcinos. O que vem a ser alcinos? Alcanos, ligação simples, uma única ligação. Alcenos, dupla ligação. Alcinos, tripla ligação. Aqui eu tenho uma tripla ligação ocorrendo entre 2 carbonos ou mais. Aqui eu dei o exemplo de 2 carbonos, mas poderia ser mais carbonos. E eu tenho uma tripla ligação. Vamos lá, quantos carbonos eu tenho? 2. Et, igual ao exercício anterior. Só que quantas ligações eu tenho aqui? 3. Então não é mais seno, é sino. En para 2, in para 3. Então vai ser et, porque tem 2 carbonos, mas in. Por que in? Vou até circular aqui para vocês. In porque eu tenho 3 ligações. A gente chama isso na química de tripla ligação. Ligação tripla. Então vai ficar etino. O nome do meu composto é etino. Então, pessoal, sempre que eu tiver entre carbonos ligação simples, único tracinho, an é alcano. Vem o prefixo pela quantidade de carbono e o an no final. Sempre que eu tiver carbonos ligados por dupla ligação, 2 tracinhos, é alceno. Então vem o prefixo de quantos carbonos tem e o en no final. E sempre que eu tiver tripla ligação, 3 tracinhos, eu tenho alcino. Eu vejo a quantidade de carbono que tem, vejo qual prefixo é e eu coloco o in no final. An, simples, en, dupla, in, tripla. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Dúvidas é só me procurar.